Vamos aqui falar sobre o Oriente Médio? Após uma nova troca de ataques com o Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou os iranianos de pessoas más, disse que o acordo de cessar-fogo acabou e é sobre isso. Nosso analista sênior de assuntos internacionais, Américo Martins, é quem chega para conversar. Olha, Américo, cada dia é uma surpresa, a gente já sabe como é o noticiário, mas como é difícil ter de lidar com o retrocesso daquilo que a gente estava começando a acreditar que podia avançar, né? A continuidade de um cessar-fogo. Enfim, conte-nos, por favor, tudo o que tem de novidade neste momento. Bom dia, Elisa. Bom dia a todo mundo que está com a gente aqui no live. Elisa, nós estamos vivendo o principal, o mais forte teste, obstáculo a esse acordo de paz provisório que foi assinado entre os Estados Unidos e o Irã. E esse teste, esse obstáculo é forte, é muito importante em 3 áreas diferentes: a área militar, a área diplomática e a área da economia. Portanto, é um assunto que vai mexer com a vida de muita gente além da região do Oriente Médio. O que está acontecendo? Do ponto de vista militar, nós estamos vivendo o principal teste desde que os dois países assinaram esse acordo provisório. Por quê? Porque o Irã atingiu na terça-feira 3 petroleiros que passavam pelo Estreito de Hormuz. Atingiu com mísseis e atingiu duramente essas embarcações. Por quê? Segundo o Irã, porque essas embarcações estavam passando por uma rota que não era autorizada pelo Irã. O Irã quer que todas as embarcações passem por uma determinada rota no Estreito de Hormuz para que eles possam controlar mais fortemente o tráfego naquela linha marítima tão importante. Só que os Estados Unidos consideraram que esse ataque iraniano era uma violação grave, e era mesmo, do acordo de paz entre os dois países. E os americanos retalharam. Atingiram 80 alvos do Irã desde aquele ataque iraniano contra as embarcações. Foram 80 alvos, quase todos nas proximidades do Estreito de Hormuz. Por que os americanos fizeram esses ataques? Para impedir novas retaliações dos iranianos contra as embarcações no Estreito de Hormuz. Mas o Irã não ficou satisfeito. Voltou a atacar e atacou bases militares no Bahrein e no Kuwait, bases militares americanas. Ou seja, Elisa, do ponto de vista militar, nós voltamos a ter um dia que foi muito parecido com o auge da guerra, quando a gente tinha ataque dos dois lados, ataques contra barcos, embarcações no Estreito de Hormuz e outros países envolvidos. Então, um teste enorme. Do ponto de vista diplomático, os dois países aumentaram demais a retórica. Em primeiro lugar, o principal negociador do Irã, o Mohammad Ghalibaf, disse que aquilo significava que os Estados Unidos estavam rasgando o acordo de paz entre os dois, que o acordo de paz perdia o efeito, segundo o Ministério das Relações Exteriores do Irã também. E o presidente Donald Trump, que não tem papas na língua, foi perguntado sobre isso durante uma reunião da OTAN e disse simplesmente que, para ele, o acordo de paz acabou. Chamou os líderes iranianos de uma escória, disse que eles eram todos doentes e chegou a fazer uma comparação com o câncer, dizendo que precisavam ser eliminados. Então, nós tivemos os dois lados ameaçando acabar com o acordo de paz, uma tensão diplomática enorme. E por que eu mencionei a economia, Elisa? Porque com o fechamento na prática do Estreito de Hormuz, vários navios deram meia volta, estão evitando o Estreito de Hormuz, e com os ataques às embarcações no Estreito de Hormuz, o que aconteceu? O preço do petróleo disparou. Disparou no mercado internacional. Os Estados Unidos também anunciaram que vão impor novas sanções contra a exportação de petróleo iraniano. Então a gente tem um dia muito tenso, muito parecido com a que a gente vivia durante a guerra aberta entre os dois países. Agora, Elisa, se você me perguntar, isso significa que nós vamos voltar a uma guerra aberta total entre os dois lados? Eu diria que ainda não. Isso não é inevitável. É muito provável que os dois lados tentem acalmar a situação. Por quê? Porque a volta a uma guerra aberta não interessa nem aos Estados Unidos e o seu presidente Donald Trump, nem aos iranianos. Ao Trump, porque isso afetou a popularidade dele, criou problemas inflacionários, e o que ele quer é controlar os iranianos de alguma forma, reduzir a possibilidade deles terem uma arma nuclear e, acima de tudo, manter o Estreito de Hormuz liberado. E os iranianos também não querem a volta da guerra aberta, porque, obviamente, eles é que acabam pagando o maior preço.
porque a sua população sofre, porque o país é destruído e os próprios líderes iranianos podem ser vítimas de ataques. A gente viu muitos líderes morrendo durante a guerra. Existe um grande interesse deles próprios em não reabrir a guerra totalmente. Agora, é um momento de tensão com todas essas implicações e é um teste enorme a esse acordo. Agora, o que mais chamou atenção nisso tudo foi a declaração do presidente Donald Trump dizendo que, para ele, o acordo acabou. Ele até falou que os negociadores podem continuar conversando, mas que ele não quer mais perder tempo com os iranianos. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista do presidente Donald Trump. Ele é perguntado por uma repórter sobre a reação dele a tudo isso e se o acordo teria acabado. Vamos ouvir o que ele disse nas palavras dele. Is the ceasefire done? Is the MOU dead? To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Daí a fala, então, do presidente dos Estados Unidos, tudo aquilo que nós estamos acompanhando nas últimas horas, as transformações naquilo que diz respeito ao Oriente Médio, ao Estreito de Hormuz e a grande interrogação de e agora? Como é que esse conflito vai caminhar? Na questão do Estreito de Hormuz, como é que ficam as coisas? Como é que fica a cotação do petróleo? Como é que o mundo se movimenta, né? Como é que essas placas tectônicas da geopolítica se movimentam após tudo isso? E no nosso site da CNN Brasil, nós temos aqui no destaque o Américo Martins deu uma boa de uma pincelada, uma passada em cima de vários pontos, vários aspectos que são muito representativos, são muito... melhor dizendo, significativos. Presidente do Irã critica Estados Unidos e diz que defenderá firmemente seus direitos. Aí Donald Trump diz que cessar fogo com o Irã acabou. Ataques entre Irã e Estados Unidos ameaçam ofuscar cúpula decisiva da OTAN, que ainda tem isso, hein? A OTAN no meio do caminho. Aqui, registro dos últimos ataques. Irã ataca alvos no Bahrein e no Kuwait, após onda de bombardeios dos Estados Unidos, porque são dois parceiros dos Estados Unidos, Bahrein e Kuwait. O Irã faz esse ataque, porque o Irã, é uma guerra, gente, em que o Irã não tem capacidade de atacar os Estados Unidos, entendeu? De lançar até os Estados Unidos. Aí faz o quê? Ataca os parceiros dos Estados Unidos que ficam ali nas redondezas. Assim como os ataques contra o Irã vêm majoritariamente de Israel, que é a parceira dos Estados Unidos em toda essa questão.